E se eu te dissesse que existe uma versão sua neste exato momento, vivendo a vida milionária que você sempre desejou, não estou falando de futuro, não estou falando de possibilidade distante, estou falando de agora, neste segundo, uma versão sua, acordando com a paz, de quem não precisa se preocupar com contas, tomando decisões com a clareza de quem sabe que tem recursos, vivendo com a leveza de quem finalmente chegou onde sempre soube que merecia estar. E o mais perturbador, essa versão está tão próxima de você quanto a sua própria respiração. Ela existe numa frequência diferente da realidade, vibrando numa dimensão paralela que a física quântica finalmente começou a nomear com as suas próprias palavras. O que separa você dessa versão milionária não é sorte, não é trabalho duro, não são anos de esforço acumulado, é algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, revolucionário. E nos próximos minutos você vai descobrir exatamente o que é. Fique até o final, porque vou te dar um exercício que pode colapsar a distância entre você e essa versão em tempo real, enquanto você ainda está assistindo a este vídeo. Eu sou o Mikael, e antes de darmos início, inscreva-se no canal agora e ative o sino de notificações para caminhar ao meu lado nessa jornada de consciência e transformação toda semana. Agora, antes de qualquer coisa, preciso que você faça algo. Pare tudo, coloque os dois pés no chão, respire fundo e feche os olhos por apenas 3 segundos. 3 segundos de silêncio completo. E enquanto você está nesse silêncio, quero que você perceba algo. Existe uma parte de você que já sabe que merece mais, que já sentiu em algum momento da vida que existe uma versão sua que está além do que você está vivendo agora. Essa sensação não é ilusão, não é devaneio. É o seu campo energético, reconhecendo uma verdade que sua mente ainda não aprendeu a processar completamente. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Você já tentou de tudo para mudar a sua situação financeira. Trabalhou mais, economizou mais, fez afirmações, visualizou, pediu com fé genuína e mesmo assim algo continua travado. A versão milionária que você sente que existe parece sempre um passo à frente, sempre além do alcance, como um horizonte que recua cada vez que você avança. Isso tem uma razão. E a razão não é que você não está tentando o suficiente. A razão é que você está usando a ferramenta errada para resolver o problema. Muitas pessoas que chegam até mim carregam exatamente essa frustração, sabem que têm capacidade, sentem que merecem mais, mas algo interno continua criando o mesmo resultado, mês após mês, ano após ano. Isso acontece porque existe uma camada do bloqueio que vai muito além do comportamento. Uma programação instalada nas camadas mais profundas do subconsciente que determina qual frequência você emite e, portanto, qual realidade se colapsa ao seu redor. Foi para trabalhar essa camada que eu criei a Jornada de Cura Interior com Mônica Kael, um processo passo a passo para dissolver o que está impedindo que a sua frequência se alinhe com a versão de você que você sempre soube que existia. Nas últimas semanas, dezenas de pessoas que embarcaram nessa jornada me escreveram relatando mudanças reais, mais paz, relacionamentos se restaurando e a vida financeira finalmente começando a se mover. Caso você sinta que é a sua hora, o link para conhecer a Jornada de Cura Interior com Mônica Kael está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Se você sente que existe algo mais profundo criando o mesmo resultado repetidamente, esse caminho foi construído para você. Agora vamos ao coração deste ensinamento. O primeiro ponto que precisa ser compreendido vai contra tudo que você foi ensinado sobre como a vida funciona. Você não precisa criar a sua versão milionária, ela já existe. A física quântica descobriu algo que os mestres espirituais do Oriente já sabiam há milênios. No plano quântico da realidade, todas as versões possíveis de você coexistem simultaneamente. A versão que luta com contas no fim do mês, a versão que vive com conforto, a versão que acorda com a paz de quem tem abundância em todas as áreas da vida. Todas essas versões existem agora, não futuro, não como possibilidade, como realidade vibracional ativa neste exato momento. O que determina qual versão se manifesta no seu mundo físico não é o quanto você trabalha, não é o quanto você se esforça, é a frequência que você ocupa, é o estado de consciência a partir do qual você observa e habita a realidade. Pense assim. Imagine um aparelho de rádio antigo, daqueles com um dial que você gira para encontrar a estação.
Existem dezenas de estações transmitindo ao mesmo tempo. Música, notícias, programas, tudo acontecendo simultaneamente no mesmo espaço, nas mesmas ondas de ar que estão ao seu redor agora. O que determina o que você escuta não é o quanto o rádio se esforça, é a frequência em que ele está sintonizado. Se o dial está na frequência da escassez, você vai ouvir escassez, não porque a música da abundância não existe, mas porque o seu sintonizador não está apontado para ela. E aqui está o erro que a maioria das pessoas comete a vida inteira. Elas tentam mudar a estação, aumentando o volume do esforço, trabalhando mais horas, fazendo mais coisas, tentando mais estratégias, mas volume não muda a estação. Só girar o dial muda. E o dial é o seu estado interno, a frequência que você emite a partir de dentro. Agora preciso te mostrar algo que vai explicar por que tantas práticas de prosperidade não funcionam da forma que deveriam. Existe o que eu chamo de modo fazer e modo ser. A maioria das pessoas opera na lógica de fazer para ter, para depois ser. Trabalho mais para ter mais dinheiro, para depois me sentir como alguém próspero. Parece lógico. É completamente inverso ao que realmente funciona. No plano quântico, o ser vem primeiro, sempre. A física quântica demonstrou que o observador afeta o observado, que o estado de consciência de quem observa colapsa a função de onda e determina qual realidade se manifesta. Em linguagem simples, a realidade que você experimenta é um reflexo do estado a partir do qual você a observa. Se você observa a sua vida a partir da frequência de quem está tentando chegar à prosperidade, você continua criando a realidade de quem ainda não chegou. Se você observa a sua vida a partir da frequência de quem já é próspero, o campo quântico começa a colapsar possibilidades que se alinham com essa frequência. Você não atrai o que deseja. Você se move para a realidade onde aquilo já é um fato. E aqui mora o paradoxo que explica por afirmações e visualizações muitas vezes não funcionam. Quando você diz, eu quero ser rico, a palavra quero contém dentro dela a frequência de que você não é. Você está emitindo o sinal de quem está fora olhando para dentro. Não é a frase que está errada, é o estado emocional a partir do qual a frase é dita. Uma afirmação dita a partir da frequência da falta reforça a falta. Uma afirmação dita a partir da frequência de quem já é reforça o ser. A diferença não está nas palavras, está no estado de dentro. Vá nos comentários agora e escreva: eu não busco a abundância. Eu sou a abundância se manifestando agora. Amém. Agora preciso te falar sobre algo que as tradições mais antigas do Oriente sempre souberam e que a ciência moderna está apenas começando a nomear. Você tem um sistema de navegação interno, um instrumento que o universo instalou em você antes do nascimento para te apontar na direção da sua versão mais elevada. Esse instrumento é o entusiasmo, não o entusiasmo superficial de quem está animado com uma novidade. Estou falando de algo mais profundo. A palavra entusiasmo vem do grego enteos, que significa ter Deus dentro. É aquela energia específica que você sente quando está fazendo algo que ressoa completamente com quem você realmente é. Quando você sente esse estado, não é excitação aleatória, é o seu campo energético, reconhecendo o caminho de menor resistência em direção à sua versão mais elevada. E o esforço que vai contra essa energia, o trabalho que drena em vez de energizar, o caminho que parece certo na lógica, mas errado na alma. Esses são sinais de que você está sintonizado na frequência errada. A versão milionária de você não chega pelo caminho do esforço exaustivo contra a sua natureza. Ela chega pelo caminho do que te energiza, do que faz o tempo desaparecer, do que te faz sentir que está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Esse é o mapa do tesouro que a maioria das pessoas ignora, porque foi ensinada a desconfiar do que parece fácil e a valorizar apenas o que custa caro em esforço e sofrimento. E esse é um dos padrões mais profundos que a jornada trabalha ao longo dos 30 dias. Dissolver a crença de que prosperidade exige sofrimento e reconectar você com o caminho que a sua própria energia já conhece. Agora vou te dar o exercício que prometi no início. São 4 perguntas. Perguntas que, quando respondidas com honestidade brutal, têm o poder de colapsar a distância entre você e a sua versão milionária em tempo real. Primeira pergunta: como a minha versão milionária tomaria a decisão que estou adiando agora? Não.
Como você acha que deveria tomar? Como ela tomaria? A partir de qual estado interno? Com qual nível de clareza? Com qual ausência de medo? Responda isso sobre uma decisão real que está pendente na sua vida. E observe o que muda apenas ao fazer a pergunta a partir do lugar certo. Segunda pergunta: o que a minha versão milionária sabe que eu estou fingindo não saber? Essa é a mais difícil, porque a resposta geralmente está nos relacionamentos que você sabe que drenam, mas mantém por medo. Nos hábitos que sabe que sabotam, mas continua repetindo. No trabalho que sabe que não é o seu caminho, mas permanece por segurança. A versão milionária não finge. Ela age a partir do que sabe, mesmo quando é desconfortável. Terceira pergunta: como eu respiro quando já cheguei? Não quando estou chegando, quando já cheguei. Qual é a qualidade da respiração de quem não carrega mais o peso da escassez? Qual é o estado do corpo de quem acorda, sabendo que está no lugar certo? Sinta isso agora no corpo, não como ideia, como experiência física real. Quarta pergunta: o que eu deixaria de fazer hoje se soubesse que a versão milionária já está a caminho? Essa pergunta revela o que você está fazendo por desespero, em vez de por direção. E o desespero é uma das frequências mais potentes de manutenção da escassez. Escreva nos comentários: eu tomo decisões a partir da minha versão mais elevada e não da minha versão com medo. Amém. Agora preciso te falar sobre algo que pode sabotar tudo que acabei de te ensinar se você não estiver preparado para isso. Quando você começa a mudar a sua frequência, a realidade física ao seu redor não muda imediatamente. As contas ainda chegam, o saldo ainda mostra o mesmo número. As circunstâncias externas permanecem iguais por um tempo. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, porque interpreta a ausência de resultado imediato como evidência de que não está funcionando e volta para a frequência antiga.